Então, na aula de hoje, para quem não assistiu essa aula, acho que o Ricardo não assistiu ainda, eu sugiro que na sequência venha assistir. Venha estar assistindo aqui a que tem lá no YouTube. Eu passo o link, eu tenho a sequência dos links aí para estarem assistindo. Mas essa aqui, essa parte da mentalidade, na verdade é a visão macro do mercado, e aqui eu junto com a questão da mentalidade exponencial, né? Você ter sempre uma mente para você aproveitar as oportunidades, né? E aqui é a base, né? Que seria a floresta, a árvore, a folha e o fruto, né? Uma visão macro de você poder ter uma amplitude maior aí, conforme você enxerga o mercado, né? Para você maximizar as oportunidades, você não ficar só concentrado no índice, no dólar, né? Você olhar também para a questão das ações, né? E entender que tem diversas oportunidades no mercado, e se você souber a análise gráfica ali, né, e começar também a aguçar o ponto de vista na questão macroeconômica, você vai ver que o mercado é muito maior do que aquilo que você já experimentou até hoje. Né? Uma das coisas que eu falo é isso, né? Então, a base da mentalidade exponencial é nesse tocante, né? Você sempre entender que há mais para ser aprendido. Não estou dizendo para você abraçar todas as coisas e não conseguir ser excelente em apenas uma coisa, mas assim, é um processo, então você começa a ser excelente no pouco e aos poucos você vai absorvendo mais coisas e cada vez mais ampliando a sua visão. Né? Porque assim, eu confesso para vocês que o day trade, quem gosta, né? Para mim, eu gosto, eu particularmente gosto muito. Eu gosto bastante mesmo do day trade. O detalhe que digo você, no caso, eu aqui, você tem uma questão do psicológico bastante consumido, né? Tem dias que você acaba, enfim, esgotando ali a questão da tua cabeça, porque tem dias que não é fácil. Então, quando eu falo não que você vai largar o day trade, mas para você ter essa visão, para ampliar o foco, né? Ampliar o foco, olhar um pouco para o lado, ver as demais oportunidades que tem no mercado, e para você não querer ficar tão fissurado ali no índice dólar, e sabendo que senão você se cobra para operar todo dia. Né? Quando você começa a olhar um pouco para o lado, você já não se cobra tanto. Você entende que tem um resultado a ser feito, que você pode fazer um resultado, mas caso não dê o resultado, você vai ter o quê? Outras pontas, né, de renda sendo geradas para você. Né? E aqui eu digo o próprio swing trade, né, em ações, tem a questão das opções e diversas outras oportunidades aí. Eu estava vendo ontem, até aproveito aqui para citar isso como exemplo, eu estava vendo aqui ontem ações da Apple, né? Vendo um pouquinho o mercado americano, e me chamou bastante atenção a questão das ações da Apple, que em outubro, se não me engano, acho que é outubro ou setembro de 2019, elas estavam cerca de $80. Hoje acho que elas estão 220, acho que é isso que eu vi. 220. Cadê aqui minha... aqui. Deixa eu pegar aqui. $220, se eu não me engano, acho que é isso. Não, eu não digo... É assim, você vai ter que... Quando eu digo você olhar para outros ativos, eu digo que é um processo. Então, assim, inicialmente você pode... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. O que é o objetivo do day trade? Day trade e swing trade. Day trade. Né? O que é o day trade? O que é operações no dia? O day trade é o mercado de maior risco na área financeira. Por quê? Porque aqui você tem muitas decisões, não só pela quantidade de decisões que você toma no dia. Aqui eu só estou explanando um pouquinho, a gente já vai para o início. Então, mas isso é uma questão de gestão, que você vai amadurecendo isso com o tempo. Eu digo que por mais que você foque só no ativo hoje, você tem que ter a mentalidade minimamente aberta. Posso não operar hoje, mas eu estou olhando lá para frente. Então, o que eu quero dizer aqui com day trade? Então, você já está operando aqui. Dentro do day trade, você pode ter ações, você tem o índice futuro, o dólar, ações e opções de ações. Assim, para você fazer a gestão de tudo isso, começar a aumentar essa questão daí das oportunidades, filtrar as oportunidades, minimamente você vai ter que já estar
de uma forma aí excelente em índice, né? Você já está tendo um resultado no índice, e o que vai acontecer? Vai ter no índice ou dólar, né? Pode ser os dois. O que a gente vai ter aqui no índice ou dólar? Então, você já começou a ter resultado, certo? Vou colocar aqui. Mais resultado. Então, o capital aqui gerado, aqui, você vai alocar em ações. Você vai começar a olhar para o swing trade, entendeu? Opa, aqui, ó, ST, mais fácil. Swing trade. O que é o swing trade? Já operações maiores. Operações maiores, certo? Então, você vai começar a olhar para isso já. Só que não para aqui. Chega um tempo que você está tendo já uma excelência nesses dois pontos aqui, né? Você tem uma excelência, você já está tendo resultados aqui, ciente de que tem dias que você vai perder, mas você continua tendo aqui resultado no DT em índice, você já vai começar a olhar também para dólar, você pode buscar outras opções, né? Porque a análise gráfica é a mesma coisa. E aí, olhando mais para frente, vai chegar um ponto que você já tem resultado no day trade, você já tem resultado no swing trade, e você não que você pare de operar eles, mas a métrica aqui, ela vai ser reduzida. Então, você já não vai operar muito alavancado no day trade, certo? Você não vai operar. As pessoas acham que elas têm que aumentar cada vez mais, mas não é esse o detalhe, né? Porque é o mercado de risco. Então, assim, se você está construindo um patrimônio, né, de repente no ano você ganhou ali, você começou com 10 mil, você fechou o ano ali, vamos supor, ali com 50 mil reais, os 50 mil reais você pode perder no dia. Então, o que é a ideia? Você começar a manter naquela mesma métrica e começar a olhar para operações que venham também continuar rentabilizando o teu patrimônio com um percentual legal de ganho, sem o quê? Com menor risco. Então, você continua operando day trade, você já está tendo mais confiança, obviamente você já vai estar operando com um pouco mais de contrato, mas você não vai usar todo o capital, o lucro que você teve, mais o capital que você começou no day trade. Você vai o quê? Começar a jogar para swing trade em ações. Claro que aqui o day trade você vai buscar ali de 3 a 6% no dia, e o swing trade você vai pegar ali operações, ou inclusive day trade em ações também, você vai pegar operações ali que você vai pegar ali em torno de, aqui do capital, 3 a 6%. Então você tem 5 mil na conta, isso aqui é uma métrica interessante para o day trade. Agora quando você vem para o swing trade, você já pode estar pegando aqui uns 5% do capital ao mês. É bem menor, certo? Mas aqui, é a gordura que você vai gerando do day trade, você vai colocando para o swing trade. Vai chegar um tempo que você vai ver ações que são potenciais, né? Aí você já começa a olhar, claro, para a questão um pouco fundamentalista, né? Mas isso não agora, não estou falando que você tem que fazer isso agora, mas eu digo que você tem que ter uma visão exponencial. E aí você começa a olhar o quê? Quais são as oportunidades que eu tenho? Que aqui é colocar como position, né? O que é o position? Position são ações que você vai permanecer por um bom tempo com elas, um bom tempo. São potenciais oportunidades que você enxerga. Claro que isso aqui é um processo, né? E com o tempo, o que vai acontecer? Você pode continuar, né? Principalmente para aqueles que têm como paixão day trade, 3 a 6%. Mas vai chegar um tempo que a ideia aqui que é, você já tem um patrimônio grande aqui, né? Você já ter 500 mil, 1 milhão, pô, já é totalmente relevante. Você não vai colocar os 500k para você operar aqui, certo? Você vai fazer uma métrica com a 100k. 100k aqui para me operar, que já é um baita valor. Daí você coloca aqui no swing trade mais uns 200k. Para ações e no position, você vai pegar e vai deixar 600k aqui. 500, na verdade, vou colocar 500 aqui. E um caixa de reserva. Até fugindo um pouco da aula hoje, mas eu acho que foi interessante falar um pouco disso. Então, caixa de reserva de 20%. Claro que esse caixa reserva, você vai rentabilizar ele. Onde você vai rentabilizar? O D mais um, o que é? Você solicitou resgate, já vai poder resgatar. Então, seria o quê? Um CDI, né? Essas coisas aí. Você consegue ter um resgate rápido. Você vai ter um lucro aqui? Sim, vai ser pequeno. Por exemplo, um position aqui.
né? Se tiver uma gestão de carteira bem interessante, alinhando a questão da análise gráfica com a fundamentalista, eu ainda digo que focaria aí em 80% da análise gráfica. Você vai pegar um papel aqui, você vai pagar pouca corretagem. Você vai entrar no papel e você vai carregar ele. Você vai carregar ele. Aí, quando você já está fazendo isso, que é um processo, daqui a um tempo você vai começar a o quê? Olhar lá para fora também. Claro que é um processo que você vai começar a olhar para as outras empresas. Um exemplo bem prático aqui, ó. Ó, essa aqui é a ação da Apple, né? A ação da Apple é 242 dólares. E em outubro, setembro, ela estava aí cerca aí de quase um ano atrás, aí 10 meses atrás, ela estava 80, 90 dólares. Acho que é isso, deixa eu até ver aqui, ó. Um ano. Fevereiro, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar no mesmo tempo, agosto, aqui, ó. Ó, 81 dólares. Começo de agosto, dia 14, dia 8. Hoje é dia 8, né? Ó, 80 dólares. 80 dólares. Uma variação de 162%. O interessante aqui é que a pessoa que investiu aqui em Apple, um exemplo, ela ganhou 2 vezes. 2 vezes não pelo cálculo da métrica, eu estou falando pela oportunidade do investimento. Por quê? Por causa da valorização do dólar. Ela comprou um papel com dólar barato, né? Ela dolarizou o capital dela. Então ela comprou provavelmente a 3,80, 3,90 aqui, que estava a ação, né? Então, assim, a mesma ação, só para fazer um cálculo rápido aqui, não me estendendo muito, mas a mesma pessoa que comprou essa ação em setembro, aqui vamos colocar 80 dólares, é 3,8, né? Ela pagou R$304 cada ação. Hoje, essa mesma ação, 242 dólares vezes 5,45, né, que fechou. 1.318. Então, 1.318, né, com a dolarização do capital, essa variação, ela pagou 304, em uma única ação, ela ganhou R$1.014. Bom, Vitor, mas você está falando aqui em quantos meses? 12 meses? 12 meses. Você vai dividir isso aqui por 12. R$84. Pô, mas R$84 é pouco. Depende quanto que você tem de capital. Por isso que eu falo que a métrica de investimentos ela vai mudando. Inicialmente você vai sim. Né? Se você tiver R$10.000 na tua conta, muitas vezes você vai se alavancar ao ponto de fazer a base com R$10.000. Beleza? O day trade a ideia é você acaba se expondo um pouquinho mais, mas você acaba obtendo, né, dentro do gerenciamento de uma estratégia, pode obter resultados maiores, né? Mas conforme você vai tendo aumento do teu capital, você já não vai pegar 500 mil. Você tem, vamos supor, você tem R$500.000. Você alavancou o teu capital. Você não vai pegar os mesmos 500 e expor no mercado de day trade. Ah, mas tem gente que coloca 500 mil. Primeiro que a pessoa minimamente ela deve ter uns 20 milhões, para ela estar operando ali uns 500 mil reais. Né? Agora, se a pessoa só tem 500 mil, não tem mais nada, tem uns 500 mil, vai fazer outra coisa, vai compra um terreno, compra uma coisa, né? Deixa teu patrimônio protegido de você mesmo. Se você tem numa conta isso, você pode torrar no dia. Né? A pessoa pensa, poxa, eu posso entrar com tantos contratos e fazer 1 milhão? Sim, você pode perder os 500 mil no dia. Então, essa métrica aqui, a partir do momento que vai crescendo, você já vai colocando em outras esferas, né? Isso é minha visão, né? Aqui eu não quero determinar regra nenhuma. Mas inicialmente é isso, D'Angelo, você tem que focar em um ativo, foque em um ativo. Foque em um ativo e a minha dica aqui que é, começa a gerenciar isso também aos poucos, quando você já estiver sentindo mais confiança, seja no índice ou no dólar, você já começa, opa, agora eu vou começar a olhar para 2 ativos aqui, o índice e o dólar. Né? Que sempre quando um não dá uma oportunidade, o outro acaba dando oportunidade. Minimamente, o que é a minha dica? Faz no simulador, no outro ativo, né? Quando ele der a entrada técnica, faz no simulador mesmo. Para pelo menos você ir já operando. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Deixa eu até marcar aqui o tempo aqui.
Então agora, definitivamente começando aqui a nossa aula, a gente vai falar aqui, eu comentei um pouquinho anteriormente a mentalidade exponencial, né? Tem outro vídeo também que antecede esse, que seria a base, né? FA, FF. A gente falou sobre figuras também na última aula, figuras gráficas, e a aula de hoje vai corroborar um pouquinho também com esse comportamento, né? A gente vai falar um pouquinho mais de rompimento, a gente vai falar das médias móveis, né? É algo que muitas vezes as pessoas tratam como algo simples, mas tem uma base interessante para a gente estar, aquilo que eu falo, né? Ampliando um pouquinho mais o conhecimento. Sabendo usar elas, né? E aqui, isso não é eu que estou falando, isso aqui está no livro do Análise Técnica Explicada, do Martin Pring, né? Que ele fala que isso é uma lógica, né? Que os suportes, as médias móveis são suportes e resistências dinâmicas. Mas a gente vai tratar um pouquinho mais aqui da questão que não somente suportes e resistências, mas zonas de suportes e resistências, certo? Então, o que é basicamente um suporte e uma resistência? Seria um ponto que o mercado respeita, né, tanto na baixa quanto na alta. Zonas acaba sendo uma faixa de preço, é uma faixa de preço. Isso a gente vai estar aqui entendendo um pouquinho mais, mensurando quais os pontos importantes e também como que a gente vai qualificar, como que a gente vai entender mensurar a força dessa região. O que a gente vai fazer mais aqui também? Falar um pouquinho dos tempos gráficos para essas questões de suporte e resistência, né? Isso ajuda a tirar muito ruído. Então, quanto mais a gente vai aumentar o tempo ali, né? A gente opera nos 5 minutos. Então, quanto a gente aumentar esse tempo para 60 minutos, muitas vezes você quer tirar ali um ajuste melhor, então você vai para um tempo maior para você tirar todo esse ruído, né? Então, você vai pegar os principais pontos de fechamento desses 500 maiores. Os indicadores também, como mensurar isso. Escrevi errado aqui, mas isso aqui é muito importante. As pessoas acham que tudo é 100% no mercado e não é, mas a gente tem que saber operar rompimento. Então, assim, 80% das reversões falham em tendência, né? De repente você vai buscar uma operação ou querer continuar dentro de uma operação, porém, essa reversão ela pode acabar falhando e o movimento prosseguir, né? Um exemplo foi de sexta-feira que a gente fez uma operação contra a tendência, porém tinha um contexto, aquilo que eu falei, uma vez, né, 2 vezes no máximo para você buscar uma operação contra a tendência, sem uma confirmação de pivô de baixo, por exemplo, se o mercado tiver um pivô de alta. Mas aqui eu estou dando uma introdução, a gente vai ver isso no gráfico aqui, tá bom? Rompimentos falham em consolidação também. Por isso que muitas oportunidades, até eu peço que vocês, é uma coisa que vocês ressignifiquem, que não é movimento perdido. Você nunca vai perder um movimento perdido. Por exemplo, rompeu consolidação. Não. Se eu tenho essa métrica, que não é eu que estou dizendo isso, são livros que apontam isso, que 80% dos rompimentos falham, o que eu tenho que entender isso? É uma lógica. Se a cada 10 tentativas que eu efetuar, a probabilidade de eu perder é 8, é 80%, é 8 para 10. Né? Se eu fico boletando ali, faço 16 operações, faço 20 operações, a minha probabilidade de ter algum lucro é em 4 operações e 16 de perda. Então, assim, o que eu faço? Eu vou fugir dessas regiões, eu não vou ficar nessas regiões. Né? Eu vou esperar ele romper para algum dos lados, esse ponto que eu tenho que entender. Outra coisa que é interessante, eu não sei, eu tenho falado isso na sala, mas às vezes no dia a dia acaba passando muito despercebido, e hoje eu quero dar uma ênfase maior, que é a questão da linha de retorno. Né? Eu antecipando a formação de um canal. O mercado ele tem um comportamento e a gente pode mensurar e antecipar esse tipo de movimento no mercado. Beleza? Vamos lá então, deixa eu puxar aqui para o lado. E a Apple, né, quem comprou, comprou ela. Quem não comprou, compra no topo agora. Então vamos lá. Um exemplo aqui, primeiro, vamos lá, médias móveis. Então aqui, ó, as médias que eu uso é a média de 8 períodos, né? Que é essa aqui em cima, 8 períodos. A média de 20 períodos, exponencial as duas, e uma média aqui maior de 200 períodos, porém aritmética.
essas médias, elas, em livros técnicos principalmente, elas sempre estão lá, né? Geralmente a 9, a 21 também, algumas pequenas variações. O detalhe é que, assim, toda a média que você colocar aqui, ela vai respeitar em um dado momento. O detalhe é que essas aqui são rotuladas como institucionais, né? Então, players de maior relevância no mercado acabam utilizando essas médias e eu vou usar elas também, eu vou seguir a mesma linha, né? Aquilo que eu compartilho com vocês e reitero aqui, que por mais que você não opere financeiramente como um player grande no mercado, com milhares de contratos, minimamente a oportunidade que nós temos, não operando com a mesma quantidade, é ter uma mentalidade semelhante àqueles que operam grande. Né? Nunca vai brigar contra eles. Os caras, a gente com 1 mini, 2 minis, 10 minis, 20 minis contra milhares dos grandes players. Então, assim, a gente não vai operar grande como eles, mas a gente pode ter a mentalidade com qual eles operam e até uma frase, né? Não pode com eles, juntos é eles. Então, assim, tendência, vamos operar tendência. Né? Vamos ficar apostando contra a reversão? Não, não vamos ficar apostando contra a reversão. Né? Não vamos ficar caçando topo para vender. Várias pessoas eu vejo que vem falar até ali comigo eu estou fazendo uma estratégia contra a tendência. Estou fazendo uma estratégia contra a tendência. E essas estratégias, elas são sempre, confesso que até, de certa forma, ridículas. Por quê? Porque você não tem o parâmetro de expectativa de lucro para a possibilidade de perda. O que eu quero dizer com isso? É você entrar numa operação contra a tendência para buscar, de repente, 100 pontos contra a tendência e com stop de 300 pontos. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Se você tiver um desempenho ali de 70%, você vai fechar negativo ainda, porque sem contar as taxas, né? Então, assim, não fecha a conta. Entendeu? Não fecha a conta. Você vai tomar ali 10 stops no dia. Né? Ou por mais que você tenha um acerto maior, a conta não vai fechar. Você sempre vai estar perdendo mais. Então, assim, aquilo que eu falei, por que a gente não olha e não tenta enxergar como os grandes players? E por que vocês podem reparar, não sei se vocês repararam nisso, eu gosto muito de operar pivô de pré-rompimento quando ele faz a correção. Eu amo operar isso, porque sempre os movimentos potenciais, movimentos esticados, com maior probabilidade de pontuação, né, movimentos mais esticados, são nesses tipos de rompimento. E aqui hoje a gente vai aprender mais um pouquinho disso. Quais são essas regiões? Em que ponto o gráfico está? Qual que é o contexto? Né? O mercado ele já está esticado demais? Né? Será que esse suporte, essa resistência vai respeitar? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Beleza? Vamos lá então. Um exemplo bem prático, eu vou pegar aqui. Ah, não, estava nas médias móveis, né? Deixa eu voltar aqui. Nos vídeos que eu venho explicando para vocês, eu sempre tenho falado dos vídeos dos ativos, né? Então, quando a gente olha, a pessoa pode não saber nada de análise técnica, mas se ela olhar só esse comportamento, se pegar aqui, vamos supor, ó, você pega só isso aqui, um par de médias aqui é de 8,20, você sabe que você vai comprar, as melhores compras são quando estão na média. São quando estão na média. O que a gente está vendo aqui? Um pivô de baixa sendo armado. Mas pode ver que em todo o tempo, enquanto não perdeu a média de 8 no diário, a B3 e a C3 só subiu. Vamos ver uma questão interessante aqui também da VVAR. VVAR, o que foram as melhores operações? Eu posso não ter comprado nada aqui para baixo, ó, quando estava em R$9. Mas quando ele corrige aqui na média e volta a subir, eu busco oportunidade aqui, sempre na média. O que ele está fazendo aqui novamente aqui em cima? Ele está na média ainda. Perdeu totalmente ainda? Está em cima dela. Certo? Se eu ir para um tempo, para um semanal aqui, ó, padrão de dúvida. Certo? De reversão, estrela cadente, um spinning top. E se ele perder essas mínimas aqui, é chão. Na minha análise, aqui aproveitando para falar sobre o VVR, eu acredito nesse papel na alta, mas ele pode sim fazer a correção aqui a R$16. Certo? Mas olha aqui a média como balizador. Então, assim, elas são também resistências ou suportes. Né? Se eu pegar uma Cielo da vida aqui, ó, ela vai ser o quê? Uma resistência. E aqui é bem afastado das médias, ó. Ah, não, perdão, aqui, ó. Ó, pega esse papel, o comportamento dele, ó. Desde, vamos ver aqui, 2018.
né? Então, observe que ele vem respeitando a média de 20, ó, como uma resistência. Se está acima, é resistência, certo? Quer ver? Deixa eu abrir o desenho aqui. Vamos lá. Só para dar uma base, a gente sabe o que é, né? Mas só para a gente saber que então, suportes são linhas. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Suporte é quando está embaixo e resistência é quando está em cima. Deixa eu ver se foi certo aqui. E as médias? Isso aqui eu estou falando em pontos que a gente coloca as linhas no gráfico, né? A gente vai falar daqui a pouco. Mas só para dar uma base para a gente estar falando de média também. Aí, resistência, isso aí. Então, resistência em cima, por quê? Porque quando o preço chega em determinados pontos, ele vai respeitar o preço. Né? Então, você tem um movimento, por exemplo, subindo, marcou 2 vezes aqui embaixo, voltou a subir, né? Fez um pullback no meio do caminho, atingiu lá em cima, voltou a descer, tentou buscar lá de novo, não conseguiu, respeitou, é uma resistência, veio aqui para baixo, respeitou aqui embaixo também. No caso aqui, uma lateralização, né? Então, suportes embaixo, resistência em cima. No caso das médias móveis, vou colocar aqui, são suportes e resistências dinâmicas, claro. Se for resistência, deixa eu mostrar aqui, vamos colocar aqui o exemplo que eu dei para vocês. Tendência de baixa, preço, né? Topos e fundos descendentes, certo? Aqui eu vou estar a média, se eu utilizo um par de média, eu vou ter as médias aqui em cima. Servindo o quê? Como resistência, né? O preço sempre volta direcionando nela para descer, ó. Direciona e volta para descer, foi o que a gente viu no gráfico. E a importância de usar um par de média, né? Um tempo maior e um tempo menor. E na tendência de alta é o contrário, né? Se eu tenho um preço subindo aqui, ó, preço subindo, eu vou ter uma média aqui embaixo como suporte do preço, né? O preço sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Por isso que elas são pontos, pontos de suporte e resistência dinâmicos. Por que dinâmicos? Porque se movimentam, né? Se movimentam sem que eu precise colocar eles no gráfico. Como de fato o exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, das médias móveis. Ó, pode ver, no caso da Cielo, resistência, certo? Por quê? Porque o preço vem até aquilo que eu falo, né? Se eu colocar uma média maior aqui, mas pode ver, ele vem balizando o preço. Ele vem balizando o preço. Média, ó, isso no diário, aqui, olha que lindo os movimentos. Buscou a média de 8, buscou a 8 de novo, buscou a de 20, aqui que começou a reverter, aqui não, na verdade. Ó. Daí tem as correções mais profundas, que daí eu posso ir, por exemplo, um gráfico semanal. Ó, um semanal, olha a média de 20 aqui no semanal, 20 períodos. O que é os 20 períodos na semanal? Está me dizendo que se eu tenho uma média de 20 períodos no semanal, seria 20 semanas, né? Cada candle desse é uma semana. Então, assim, o preço vem respeitando, por exemplo, olha que legal aqui, ó. Vem quantas semanas aqui? Ó, 200 dias. Né? Então, assim, por isso que as médias são importantes. Claro que a gente tem que saber quando usar elas e também quando não usar. Quando que eu não vou usar elas? Exemplo prático aqui, ó, nos 5 minutos. Quando eu tenho isso aqui no mercado, ó, eu momentaneamente eu esqueço das médias. Por quê? Lateralização. E aí que foi aquilo que a gente viu a aula de semana passada. Como que eu vou operar um retângulo? E o que é esse retângulo? Se esse retângulo, eu não vou me alongar aqui, mas assim, se esse retângulo ele está num alvo de FIBO,
a probabilidade de eu ter uma reversão do movimento é bem favorável. E foi o que aconteceu aqui, né? Mas aqui eu não vou usar as médias, né? Começou a lateralizar o mercado. Tentou fazer um ponto aqui de tocar a média novamente e subir. Não foi o que aconteceu, né? E então aquilo que eu falo, né? Cada aula que a gente está tendo é como se fossem alguns ingredientes que vão se complementando, né? Que vão se corroborando. Então, assim, quando eu falo uma média de 8, né, uma média móvel de 8, MM8, né, nomenclatura ali que a gente até utiliza, né, abreviação, na verdade. Eu estou dizendo assim que é referente aos últimos 8 candles, uma média de 20 períodos, últimos 20 candles, isso a gente sabe, né? E uma média de 20 períodos em tempo diferente, a mesma coisa, sempre vai se referir aos últimos candles, né? Por isso que é tão importante e elas servem totalmente como indicador de tendência e esse ponto que eu toquei com vocês como resistência e suporte, certo? E o fato de não usar elas, onde que a gente não vai usar elas? Quando a gente tem isso aqui no mercado. Ó. Por isso que ontem, quem estava aqui operando, o que eu fui? Eu fui aqui para o Naked, né, que é o gráfico limpo. Eu falei, eu vou aqui porque as médias e a VWAP não tem, ó. Elas já não... Aqui, ó, voltar para o volume. Ó, lateral aqui, ó. Mercado lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou usar. Deixa eu tirar aqui o fundo aqui. Marca d'água. Então, simplesmente eu não vou usar elas. Eu vou para um gráfico Naked aqui, ó. Certo? E daí eu vou fazer o desenho. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer nada. Eu não tenho gráfico. Eu tenho um mercado aqui, ó, que ficou só estopando o dia inteiro. Né? Que ficou estopando o dia inteiro. E ontem foi que eu fiz uma compra, até compra de risco, né? Porque eu levei um byte stop aqui no final. Com o contrato eu fiz, acho que 2.000 e deu 700 mais 1.600. É uns 2.300 pontos aí. Deu para sair com uns R$30 positivo no índice, né? O dólar que, pô, pagou a mão de obra do índice. Mas por que eu comprei aqui? Só aproveitando, falando um pouquinho de ontem. Justamente por causa desse ponto de suporte aqui, ó. Mas totalmente de risco, né? Totalmente de risco. Né? Totalmente de risco e ele podia totalmente derreter aqui, só que pegou um ponto de retração. Eu vou fazer uma aula separada de FIBO como ponto de retração. Ou vou tentar incluir aqui, deixa eu ver aqui. Qual que é a pauta aqui mesmo? Dá para colocar a FIBO aqui também como ponto de retração. Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando, tá bom? Podem mandar pelo chat, escrever aí sem problema. Mas assim, quando eu falei a respeito da compra aqui ontem, eu não tinha nenhum contexto com vários pontos de confluência, né? Seria uma operação realmente aquela que... Por isso que eu entrei com um contrato, né? Eu falei, eu não vou tomar mais stop aqui, vou fazer com um contrato. E, pô, acabou dando certo, né? Eu fiquei carregando a operação, fiquei carregando, coloquei no 0 a 0. Eu falei, acho que no mínimo ele vai vir aqui para cima, ó. Já eram 900 pontos, mas acabou indo bem mais. Né? Acabou indo bem mais. Ó, 1.700, quase 1.800 pontos na alta. Contexto gráfico aqui para entrar foi aquilo que eu falei para vocês. Não tinha o quê? Um suporte, que eu acreditei no suporte, mas minimamente aquele ali. Claro, foi motivado pela notícia, né? Essa amplitude, e na sequência, eu até comentei com vocês, né? Quem estava ali na sala, eu falei, olha, eu vou aqui voltar para o nosso setup do volume, porque agora eu posso ter as médias aqui, né? Posso voltar aqui e ter as médias. Poderia ter voltado aqui, ó. Vendido nessa estrela cadente, no 67, né? Mas um candle desse aqui, ó, você não vai vender na ponta contrária. Minimamente, o que você vai fazer? Não é não fazer nada. E daí foi, aproveitando aqui, o que aconteceu? A gente vendeu aqui na mínima, eu fui para 2 minutos, falei, pessoal, vou dar realmente um calque para vocês, não é essa a ideia, mas eu vou dar um calque para vocês, para entrar aqui na mínima. Quem entrou acreditou no movimento, pegou acho que 700 pontos, aí ó, realmente isso. 700 pontos aqui, porque ele veio, fez o ponto na média, e eu falei assim, se ele derreter, ele vai vir aqui embaixo. Ele vai vir aqui embaixo. E fez esse movimento aqui, perdendo o fundo, eu acreditei que ia mais, mas novamente acabou segurando. Né? Então, é basicamente isso. Vamos voltar ali, então. Mas, assim, como que eu vou qualificar suportes e resistências? Como que eu vou realmente, enfim,
ter um valor nesses pontos de suporte e resistência. Para mim, estar operando eles. Quando eu comento sobre esses pontos de suporte, não é que o ponto de suporte vai estar aqui, um exemplo. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês, não é que simplesmente o suporte ele vai estar aqui, digamos, essa linha aqui mesmo, eu vou pegar como exemplo, que já está no gráfico aqui. Aqui um suporte, certo? Então o preço, vamos supor, ele está vindo aqui para baixo, ele respeitou uma vez, foi lá em cima de novo, respeitou aqui uma resistência, né? Vou colocar aqui uma resistência, o preço está trabalhando assim. Não é porque ele já tocou 2 vezes que você simplesmente vai deixar uma ordem de compra. Não, o preço pode derreter. Eu tenho que ter o quê? Uma confirmação. Eu tenho que ter uma confirmação para estar aqui operando. Isso no caso de uma lateralização. Até que foi o exemplo que eu dei aqui, ó. Essa compra aqui, nessa lateralização. É sempre de risco. Qual tipo de operação aqui? Operação de range, né? O que é? É operação de consolidação. Você compra topo e vende fundo. Mas eu particularmente acho muito arriscado. Por isso a mão menor que eu entrei na operação. E qual tipo de confirmação que eu preciso aqui? Aí a gente já tem que olhar um pouquinho para o candle, né? Que seria o quê? Um martelo, um spinning top nessa região. Mas não é o tipo de setup que eu gosto. Não é o tipo de operação que eu gosto de operar esse range, essa lateralização. Qual é o tipo de suporte que eu gosto, por exemplo, de comprar numa tendência de alta e que é algo que eu falo para vocês se concentrarem, né? Afunilar o setup e buscar essas oportunidades. Aqui um exemplo bem, deixa eu buscar aqui no gráfico. Deixa eu ver, um exemplo bem legal aqui. 5 minutos aqui, isso. Aqui. Nos outros vídeos a gente vem observando, e eu sempre comento isso na sala, perdeu uma LTA, o que você faz? Vou até acrescentar a FIBO também como ponto de suporte aqui, ou resistência. Então vamos aqui, a Fibonacci, um exemplo bem prático disso. Ó. Eu não sei projetar uma FIBO, mas minimamente o que você vai fazer? É puxar a FIBO, máximo, mínima, mínimo e máximo movimento. Por quê? Porque ele tem essas 3 linhas aqui, que são os pontos de suporte. No caso da tendência de alta, né? Pontos que ele vai respeitar. Então, onde é uma região interessante para mim estar fazendo uma compra aqui no caso? Isso eu comentei e a gente projetou o alvo disso. Ó, quando ele fez isso aqui, ó. Falei, pessoal, ele fez esse movimento aqui e veio em ponto de FIBO. Quem tiver coragem de acreditar num ponto de reversão, por quê? Porque eu tenho um martelo aqui, o candle 21. É só comprar aqui com o stop lá embaixo. No stop aqui embaixo, acima do ponto de retração. Então, essas linhas aqui para mim são suportes. Né? A primeira linha da FIBO, a vermelha aqui eu deixo que ela é mais forte, né? Que é os 50% da FIBO, e o 61.8 que eu já não confio tanto. Então, assim, a melhor compra, eu não gosto de trabalhar na lateralização. Eu gosto desse comportamento do mercado, que é isso aqui, ó. Expansão, corrigiu para expandir de novo. Esse é o melhor ponto de suporte que eu gosto. As pessoas ficam perguntando, cara, como opera rompimento? Como opera rompimento? Como opera rompimento? Simples, fica longe dos rompimentos. Inicialmente fica longe dos rompimentos. Onde que você vai? Onde que é a melhor compra? Na retração. Retração do preço que quer? Expansão, retração é correção. Correção daqui, ó, de cima até embaixo. É assim que o preço trabalha, em zigue-zague. Então você vai buscar as oportunidades aqui. E aqui você espera o quê? Um martelo, um spinning top, enfim, um candle, quer ver, ó? Ó, um 98, não precisa ser perfeito candle, ó, um 98, um candle igual ao 100 aqui, ó, quer ver? Ó, um candle igual ao 101, ó, um candle igual ao 104 também, ó, principalmente, ó, stop pequeno também, né? Claro que aqui, dependendo do volume dele, ele poderia ser um padrão de continuação na baixa, né? Um gift na baixa, né? Um gift contra a tendência, né? Mas mesmo assim, é mais arriscado, mas poderia dar certo. Mas os melhores, nos pontos de retração, é isso aqui, ó. Esses pontos aqui eu compartilhei com vocês. E daí eu vou chegar a explicar novamente sobre rompimento, mas para que eu vou operar rompimento? Buscar a oportunidade aqui em cima, rompendo. Quando eu não entro aqui, qual que é a minha próxima oportunidade? É aqui em cima. Por quê? Porque aqui formou o quê? Uma resistência, certo? Aqui é uma... Opa, deixa eu limpar. Não é uma resistência aqui? Marcou preço, não tem de ser uma resistência? Aí a gente vai ver como eu qualifico. Essa resistência é uma resistência forte ou não? É uma resistência forte? Como que eu vou qualificar ela e quais os pontos para mim qualificar? Deixa eu ver se eu pego aqui.
Aqui, deixa eu ver se eu... Vamos lá. Quais os pontos para mim qualificar? Eu vou dar a base aqui. Vou fazer diferente aqui. Vou explicar com um desenho, né, para ficar mais ilustrativo. Na sequência, a gente vai para identificar isso no gráfico. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá aqui. Quadro negro. Então, quais os pontos para mim qualificar? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui quantas marcações de preço temos nessa região? Quantos pontos temos de preço nessa região? Ou seja, quanto que tem marcado ali? Se é um suporte, quantos toques ele já tem nessa região? Tem vários pontos, tem um ponto, quantos pontos tem? E isso serve, pessoal, tanto para suporte quanto tanto para níveis de preço de suporte e resistência. Calma aí. Isso serve tanto para pontos de suporte e resistência, tanto na horizontal, certo? Quanto na diagonal. Né? Seja na alta ou na baixa. Por exemplo, eu vou contabilizar aqui. Vamos lá. Então, eu comecei a movimentação do meu preço. Deixa eu pegar aqui. Mudar a cor. Então, o mercado está andando, enfim. Começar um movimento aleatório aqui. Um movimento de alta. Então, eu tive o quê? Uma expansão. Correção do preço. Pô, legal. Da onde deu a origem do movimento para onde ele voltou a marcar o preço, o que eu já tenho? Eu já não tenho 2 pontos aqui? Certo? Eu vou jogar uma LTA, porque é uma linha de tendência, né? Uma linha de tendência, ou seja, linha de tendência de alta. A linha inferior, que é essa linha azul aqui, é nada mais, nada menos que uma linha de suporte. Assim como seria um suporte, uma tendência de baixa também, ó. Se o preço vem trabalhando aqui, essa linha superior é resistência, essa aqui é suporte, ela vai trabalhar dentro do canal. Né? Então, o exemplo que eu dei aqui na alta, ele serve para baixa também, né? Ele vai mudar o quê? Apenas a movimentação do mercado. Mas a base racional para estar operando é a mesma. Mas eu vou comprar aqui? Eu vou comprar aqui embaixo simplesmente? Eu vou comprar ali? Não. Eu tenho que esperar o quê? Uma confirmação técnica. O que muitas vezes a gente vê, e a gente viu ali no gráfico, como mostrei anteriormente, eu tenho que ter um contexto. Contexto, onde que está esse gráfico? Está início do movimento, o preço dele? O que eu tenho mais a meu favor aqui? Então, esses pontos a gente vai colocando, mas eu acho que eu vou deixar para o gráfico, ali fica mais interessante, mais visual. Então, aqui, eu já tenho ponto A e ponto B, certo? Então, aqui eu já tenho uma linha de tendência. Já tenho uma linha de tendência, já tenho o quê? A base do nosso possível canal. Quando ele volta a marcar aqui, ele volta a subir e... Deixa eu colocar aqui o ponto A e ponto B. Ó, ponto A e ponto B. Então, já uma possível que LTA. Linha de tendência de alta. Certo? E aqui o que eu vou esperar? Deixa eu
colocar uma outra cor aqui. Isso que eu nem estou citando o VWAP aqui, nada, mas isso se eu tiver uma linha, uma VWAP, por exemplo, embaixo, uma média móvel acompanhando o movimento, isso reforça mais ainda a operação, né? Nada mais, nada menos que as médias móveis é isso que a LTA faz, aqui, ou uma LTB. Ela vai balizando o preço, né? O indicador de tendência e serve como suporte e resistência, que foi o que eu expliquei anteriormente. Mas aqui, ó, deixa eu deixar bem aqui. Não. Aqui, ó. Como que a gente vai comprar aqui? Como que a gente vai comprar aqui? Eu vou esperar o quê? Uma confirmação. E daí, novamente, o candle, a importância do candle. Eu vou comprar aqui esperando o quê? Quando comprar, a gente vai aguardar um candle sinal. O que que é? Início do movimento. O que você pode buscar ali? Vai buscar o quê? Um martelo. O mais interessante é o martelo aqui, ó. Um martelo, que é um candle de reversão, né? Um spinning top. Um doji. Sabendo que eles nunca vão ser perfeitos dessa forma. Talvez eles vão ter uma variação pequena, entendeu? Mas essa aqui é a base. De repente o martelo ele vai estar aqui, um pouquinho para cima, ó. Certo? Então, esses são os candles para a gente entrar aqui. Mas sempre em contexto. O que de repente eu posso ter aqui também? Nessa região aqui, ó. O que eu posso ter aqui também? Eu posso ter uma VWAP, eu posso ter uma média móvel, que foi aquilo que eu citei dentro desse movimento. E o que eu tenho que ficar atento? Esse movimento aqui, eu vou analisar o contexto dele. Eu vou buscar situações no gráfico para exemplificar para vocês. Mas eu tenho que saber o contexto dele. Né? Porque, de repente, aqui, ele já vem do movimento esticado. Né? Daí você vai querer comprar aqui no final do movimento, pode ser o quê? Pode falhar. Daí você fala, poxa, entrei embaixo do pivô e o movimento voltou tudo. E geralmente onde que é esse ponto? Né? Então você comprou aqui, início do movimento, o que vai acontecer? Se for no início do movimento, você conseguiu identificar o início do movimento, você... Outro ponto aqui que eu cito com vocês e vou mostrar isso no gráfico também, é a nossa linha de retorno. Quando eu tenho esses dois pontos marcados aqui embaixo, né, começou já possivelmente um canal seja de alta ou de baixo, né? No caso aqui desse exemplo, o canal de alta. O que eu faço? Eu replico. Será que tem como replicar aqui? Não. Não tem, né? Como copiar, né? Eu queria copiar. Não tem, não. Acho que queria copiar esse também. Tá. Linha de retorno é muito importante para você antecipar um canal. Um loss que eu tomei em Vale, nas opções de Vale, foi porque eu não mensurei a linha de retorno do canal. Eu vou mostrar para vocês, que é um exemplo bem prático, bem interessante. E super técnico também. Então, quando eu tenho essa região marcada aqui, eu já posso projetar. O que eu faço? No gráfico, por mais que ele ainda não tenha rompido aqui em cima, né, esse pivô, ele está fazendo só o pullback aqui nesse ponto B, marcando no fundo do canal, eu já posso aqui antecipar e marcar uma linha de retorno, que seria copiar essa linha azul aqui. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela. Aqui nesse desenho eu não consigo, mas eu vou meio que me assemelhar aqui a ela. Só deixa eu mudar a cor, né, para ficar igual. Aqui, ó, eu vou ter uma linha de retorno. O que a probabilidade... Não ficou bem simétrico? Vamos ver. Aqui, ó. O que a probabilidade de acontecer aqui? Então, assim, aquilo que eu sempre falo nos trades, você tem que mapear o teu cenário. Isso aqui é mapear. Mapeei meu cenário. Então, eu tenho ponto A, ponto B, eu tenho o fundo do canal aqui, início do movimento, né? Poxa, observei um candle de sinal, e onde que eu vou entrar? Sempre no rompimento dos candles.
Rompimento dos candles e o stop sempre abaixo deles. No caso, esse stop aqui e esse stop aqui. É sempre um rompimento. Eu geralmente entro no martelo, por exemplo, eu deixo o pavio ali e entro já no corpo real deles. Né? Doji também, às vezes, acaba entrando ali, né? No corpo real. A não ser que eu tenha patamar de pavio na mesma região. Daí eu procuro entrar no pavio mesmo. Mas esses são pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes. Então, aqui dentro do cenário, você aqui já replicou a tua linha de retorno. Qual que é a tua expectativa? Aquilo que eu sempre falo. Qual que é a tua expectativa? Pô, de alvo. Você não pode esperar para analisar isso quando você apresentar ali. Ah, tá no fundo do canal, legal. Ou apareceu um martelo. Tá, qual que é a tua expectativa de alvo? Daí você vai ver a tua expectativa de alvo e daí até você pensar, até o mercado é rápido. Né? O mercado é extremamente rápido. Então, esse mapeamento tem que ser feito já cedo e tem que, sim, ser rápido. Tem muitos momentos que o mercado ele vai agir ali rápido e a gente não vai conseguir acompanhar. Por isso que tem que fazer esse mapeamento. E aquilo que eu sempre falo, todo trade que a gente vai entrar, você tem que saber qual que é o teu stop e você tem que saber qual que é a tua expectativa de alvo. Não é, eu vou entrar aqui. Tá, por quê? Por que vai entrar aqui? Não, eu vou entrar aqui porque eu acho que ele vai subir. Eu acho que ele vai subir. Eu vou entrar aqui porque eu acho que ele vai subir. Não existe acho, existe análise técnica. Se a análise técnica ela já não é 100%, imagine o viés, o achismo. É pior ainda. Né? O cara não é evidente, mesmo que fosse. Nem existe isso daí também, né? O cara ficar operando no viés. Se a análise gráfica em si, você já sabe que não é 100%, imagine você ficar operando no viés. Então, você tem que ter um ponto gráfico. Por que você vai comprar? Beleza, eu vou comprar aqui no rompimento do martelo, porque aqui é um canal. Beleza, então eu tenho... eu tenho um canal, início do movimento, expectativa de alvo. Minha expectativa de alvo aqui, eu já puxei a linha de retorno, então minha expectativa de alvo é aqui em cima. Né? Minha expectativa de alvo é aqui em cima. Quantos pontos? 800 pontos. E o stop? Não, o stop do martelo aqui, ou do spinning top, 200 pontos. Legal, legal. Investimento legal. É a mesma coisa a pessoa chamar você assim, vamos montar tal negócio, a expectativa de ganho é tanto, mas a gente pode perder. E aí você topa? Topa. Legal. Aí você vai entrar na operação. Chegou no topo do canal, que provavelmente vai ser a projeção da FIBO. Eu não vou falar sobre FIBO aqui, mas quando ele rompe essa região aqui, eu vou projetar a FIBO. O 0% aqui para cima, ele já deveria estar aqui já como retração, porque esse ponto B foi retração, e aqui expansão do movimento. O que ele tem de fazer quando atinge aqui em cima? Pullback de novo. Só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse pullback, acho que é um conhecimento válido aqui para vocês, é mais ou menos assim que os bancos trabalham. Eles não trabalham de uma forma cheia de contratos. Eles vão fazendo o quê? Aquele preço médio positivo. Então vão alocando mais contratos conforme o mercado vai subindo. Subir um pouquinho, subir um pouquinho, subir um pouquinho, subir um pouquinho, subir. Vão colocando 500, 500, 500, 500 contratos, 500, 500, 500. Muitas vezes o que a gente vê? Aquela patada do mercado para baixo. Ponto de retração. O que é isso aqui? Uma realização, só que ele não realizou 1.000. Realizou 3.000, 4.000 contratos. O que ele vai fazer de novo? Continua com o lote. O que ele vai fazer? Compra pouquinho, 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 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Comportamento do mercado que chegou na região da linha de retorno, realiza mais 5.000. Pau para baixo de novo preço. E esse é o comportamento que o preço vai seguindo. Quando é uma lateralização, o que é? A lateralização é indecisão no mercado. A pior coisa de operar aqui, ó, é indecisão. O mercado está trabalhando nesse range aqui, ó. Não tem direcional. Área de briga, de conflito. Então, entenderam aqui o canal? E o que eu tenho que ficar atento com esse canal? Eu falei sobre a forma de qualificar, né? Quantas marcações de preço? E a gente vai chegar lá. Opa, 1, 2 vezes. Aqui a primeira seria mais arriscado ainda, né? Seria mais arriscado comprar aqui ainda. Mas se ele der um contexto, aquilo que eu falo, expectativa de alvo, com base no stop, compensa, né? O stop é teu amigo. O stop tá ali para te proteger, desde que ele seja técnico, obviamente, né? Não aleatório.
Daí o que aconteceu? Se aqui já deu certo no ponto B, o que é a probabilidade que aconteça aqui? O que aconteça aqui, ó? 2 toques. Ele veio para o terceiro, o que é a probabilidade de acontecer aqui? Respeitar? Porque eu tenho 2 toques. Então, assim, quantas marcações de preço temos nessa região? No caso aqui do nosso canal de alta. Ponto C, 3 toques, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Cadê minha escrita aqui? Pô, legal. Vou esperar o quê? Mais um candle de sinal para entrar aqui. Ponto C, ponto B, ponto A. Legal? Então, assim, uma das formas de você identificar essas regiões é quantidade de toques. Isso vale também na horizontal também. Isso vale totalmente na horizontal. Né? No caso de um mercado lateral, né? Desde um range menor a um range maior. Então, seria... Deixa eu pegar aqui. Seria aqui, ó. Deixa eu pegar da mesma cor aqui do azul. Vou pegar um vermelho aqui, ó. Suporte e resistência. Então, quanto mais o preço consolida nessa região, mais a probabilidade dele respeitar. O segundo toque embaixo. Né? Claro que essa ferramenta é aquele negócio que eu falo, você sempre vai jogar no contexto. Aqui eu estou no movimento aleatório, mas de onde que ele veio aqui, será? Será que ele está vindo de baixo ou de cima? Isso vai somar muito na tua decisão. Opa, eu vou comprar aqui de novo. Depende. E se esse movimento tiver aqui, ó, explosão para baixo? Estou até ultrapassando outro desenho, mas é explosão para baixo. Ele voltou, corrigiu e começou a fazer isso. Só que assim, eu tenho o alvo de FIBO aqui para baixo, o que vai acontecer? Se for para trabalhar no range, eu sempre vou trabalhar buscando a operação do movimento que ele veio, movimento anterior. Sempre vou trabalhar dessa forma. Sempre buscar, até é interessante anotar isso. Se for operar dentro do range, tem como operar sim, mas sempre buscar operação a favor do movimento anterior. Ou seja, eu estou no range agora. Posso operar dentro desse range? Sim. É mais arriscado? Sim. Sempre espere uma confirmação? Muito importante. Qual o tipo de confirmação que é? É isso aqui, ó. No topo ou no fundo do range é isso aqui, ó. Claro que no fundo é esse martelo. Vendendo aqui em cima seria o quê? É uma estrela cadente, né? Inversa. Claro que aqui ele pode estar aqui em cima, mas eu gosto ainda mais do pavio para cima. Eu gosto mais do pavio para cima. Né? No caso, uma estrela cadente para você vender. Mas assim, dica de ouro, sempre se for operar dentro do range, né, que é a nossa consolidação, sempre opte por operações a favor do movimento anterior. Mas um ponto de atenção aqui, se eu tiver um alvo de FIBO, o que você vai fazer? Operar no movimento contrário. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, né? Tem as estratégias, mas assim, o contexto é muito importante. O contexto é muito importante. É a mesma coisa, um exemplo, parece até bobo, mas parafuso é parecido com prego, mas você vai usar o martelo para pregar um parafuso? Não. Pode funcionar? Pode, mas você vai sofrer. E é a mesma analogia que eu faço aqui no mercado. Tem que saber usar onde e quando as ferramentas. Eu vou mostrar um exemplo prático isso nos gráficos para vocês. Então, esses 2 pontos que eu marquei, vocês anotem aí. Né? Deixa eu pegar aqui. Então, o primeiro ponto aqui é esse. Quantas marcações de preço temos nessa região? Isso é potencial. A gente vai juntar com outras coisas aqui. Deixa eu salvar. Pessoal, se me dá só um minutinho aqui, só para me pegar mais uma água aqui, só um minutinho. Então, vamos lá. Que eu parei, beleza. Quantas marcações de preço temos nessa região? É isso que a gente vai identificar no gráfico. Tanto no ponto da LTA, quanto no ponto também, pontos horizontais, né? No caso, suporte uma resistência horizontal.
Isso é um dos pontos. Aqui, voltando aqui agora o gráfico. Vamos ver isso na prática. No caso DLTA como exemplo, mas olha que interessante aqui, ó. Ó. Eu, geralmente, nas minhas operações, eu fico muito atento. 3 toques, geralmente. É aquilo que eu vejo respeitar. Nos movimentos do dia, né? No intraday, ali, 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos. Se eu colocar o 10 minutos, aqui também vai ser, ó. Ó, 10 minutos aqui, ó. Basicamente 2 toques, 3 toques. O quarto toque ele já perde. Que no caso já abriu abaixo, né? Do dia seguinte. Né? E observe aqui que interessante, ó. Até não tinha isso mapeado, mas aqui seria um pouco difícil mesmo romper. Olha que ele voltou a tocar. Lá em cima, né? Voltou a testar a resistência. Perdão, era um suporte, exatamente. Era um suporte e voltou a ser resistência. Que isso é, no caso, a bipolaridade que eu vou falar daqui a pouco. Então é importante eu ter esses pontos mapeados. É importante eu ter eles mapeados, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu olhar um exemplo aqui. É que o mercado está mais lateral nesses últimos dias aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar suportes horizontais, meus suportes e resistência horizontal mesmo. Vou pegar no intraday aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos nesse daqui, ó. Estou no 10 minutos, é no 5 que eu quero. Então aqui, ó. Aqui é um ponto que pode ser mapeado. Se vocês perceberem no dia a dia, eu não quase uso esses pontos, não. Por quê? Porque eu faço tudo na FIBO. E pode ver que muitas vezes a projeção, a retração, já marca nesses pontos. Igual aqui, ó. Se eu tenho esse movimento de baixo, quando ele perdeu essa mínima, ó, projeção, ó, projetei aqui, ó. Então aqui, eu posso mensurar, se eu não uso FIBO, eu posso mensurar isso aqui com um ponto de resistência aqui, inicialmente, né? Ó, resistência. Deixa eu olhar aqui para trás. Ó, suporte, vamos lá. Suporte, perdão, resistência, quando rompeu, um ponto interessante. Quantas marcações ele tem aqui? Vamos olhar aqui para trás se a gente teve mais. Não, vamos pegar esse dado momento. Ó a região de preço que ele veio aqui, ó. Ele veio, na sequência ele rompeu, voltou a testar de novo, voltou a respeitar. O que aconteceu na sequência? Perdeu esse movimento. Perdeu o suporte aqui, perdão. Perdeu o suporte. Voltou a se tornar aqui uma resistência de novo. Perdeu, voltou a testar, venda de novo. Poderia ter vendido nesse dia. Por isso que às vezes é interessante mapear esses pontos aqui, ó. Não só utilizar FIBO também, né? Claro que aqui seria o comportamento de FIBO. Ó, perdeu lá em cima, perdeu aqui embaixo, alvo de FIBO aqui embaixo. Ó, voltou na retração, ó, que é o meu ponto de suporte ou resistência de acordo com o movimento. É um ponto a ser considerado. Deixa eu pegar uma LTA aqui. Olha o exemplo que eu dei aqui, ó, bem prático. Ó. Um toque, 2 toques. Aqui não veio o terceiro ainda. Mas na sequência, ó, quarto toque. Isso aqui a gente está olhando o quê? 1, 2, 3 dias. Pode ver, até o terceiro toque é uma operação que pode ser feita. Aqui poderia comprar, claro, a gente quer sempre esperar uma confirmação a mais, mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, esse primeiro toque, o exemplo que eu dei, ó. Ele veio marcar o segundo toque, olha o que aconteceu. Só que veja que, perceba que o contexto aqui não é tão legal. Por que não é tão legal o contexto aqui? Porque qual o movimento que ele vinha? Baixo, ó, tendência de baixo. O que isso poderia ser aqui? Um pivô. Certo? Um pivô. Isso é interessante quando eu tenho um movimento, pelo menos lateral, ele rompe uma determinada região. Eu utilizo como FIBO.
eu utilizo como FIBO. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou acrescentar os demais pontos. Quantas marcações de preço temos nessa região? Aqui, no caso, 2. Provavelmente ele respeita a terceira e quarta. 3 e 4 vezes eu sempre considero, pelo menos no intraday, que ele tende a respeitar. Depois ele já pode perder para fazer uma correção. Né? No intraday, isso, né? Porque somos day traders, né? Então, operações intraday que nós fazemos. Então, é isso que eu considero. Quantas marcações de preço temos nessa região para mim poder estar operando dentro dela ainda sempre com uma confirmação. Não é que eu acho que ele está fazendo um canal de alta e eu já vou deixar a ordem aqui embaixo para ele pegar. Não, ele pode dar uma avelinada. Você espera o ponto, o quê? Um candle de sinal, que você vai ter o quê? Uma base racional para colocar teu stop e ter o teu ponto de entrada. Né? No caso, é teu gatilho da operação. Qual que é outro ponto que a gente pode colocar também? Eu coloquei a quantidade de toques também. Qual que a gente pode ter aqui, e eu acho que eu vou explicar todos aqui, a gente vai para os gráficos aqui. Aquilo que eu comentei ali, né? Bipolaridade, número de toques, ali eu já falei, né? Marcações do preço, tal, que ele fala. O que me ajuda muito a ver os pontos interessantes? Tempo gráfico. Então, quanto mais eu subo o tempo gráfico, menor é meu ruído, né? Menor é meu ruído. Movimento é esticado. Você vai analisar isso. Movimento é esticado. Movimento esticado ele tende a respeitar. Então eu junto todos esses ingredientes, sabendo que nem todos. Se eu tenho isso tudo alinhado aqui, aquilo que eu falo, né? Você potencializa a probabilidade de você ter sucesso na tua operação. Aqui, ó. Então esses pontos aqui que eu colocaria como principais. Quantas vezes a gente teve marcação do preço? Bipolaridade, né? O que é bipolaridade? No caso aqui, o mesmo exemplo eu vou pegar aqui, ó. Então vamos aqui, o preço continua subindo. Deixa eu voltar para a cor amarela. Regiões de preço eu já mostrei para vocês que ele tende a respeitar. Deixa eu só colocar um negócio antes aqui. Essa linha azul é um... resistência. E essa de baixo, logicamente, é um suporte, certo? Deixa eu só mover ela aqui. Aqui, suporte e resistência. E aí, o que é bipolaridade? Bipolaridade nada mais é, nada menos é, que quando eu tenho a troca de polos, né? Troca de polos. O que seria essa troca de polos? Quando um suporte ele passa a ser uma resistência. E o que acontece isso? Por isso que eu falo que a FIBO, né? Aquilo que eu sempre falo, a FIBO para mim é ferramenta essencial. Ferramenta essencial, porque ela define os pontos para mim, no caso de suportes e pontos laterais, horizontais, né? Mas isso me ajuda também na LTA ou LTB. Canal de alto, canal de baixo, né? Na verdade, também. Deixa eu pegar o desenho de novo aqui. Vamos lá para a linha amarela. Então, aqui, o preço novamente vai lá em cima, 3 toques em cima. Pô, legal. Ele vem fazer o terceiro toque aqui, ó. Os próximos toques eu já vou ficar mais atento. Por que eu vou ficar mais atento também? Aquilo que eu falo, nada é isolado, sempre em confluência com outros pontos. Provavelmente nesse movimento aqui, eu já vou ter a proximidade de um alvo, certo? Já vou ter provavelmente um alvo de FIBO mapeado. Já vou ter um alvo de FIBO mapeado. Então, eu já fico atento nesse ponto de compra. E outra coisa que eu sempre falo, você não, vamos supor, você não fez a compra aqui. Provavelmente, ao longo do caminho, aqui ele pode ter dado o quê? Ponto contínuo na média aqui dentro, ó, certo? Daí, aqui, novamente, oportunidade. Provavelmente, buscando as médias aqui. Você não fez a compra de novo.
Aqui você já não fez mais compra nenhuma. Final do movimento você vai querer comprar? E esse final do movimento aqui, que horário geralmente é? Vai ser aqui, a gente vai ter o volume financeiro aqui embaixo, provavelmente ele já vai ter aqui, ele teve volume financeiro, e um dado momento aqui, ele já vai ter um volume bem menos expressivo. Aqui nos rompimentos, ó, início do movimento, aqui, ó, ele teve volume financeiro, e daí você não fez nenhuma operação, você vai querer comprar aqui no final? Não, já passou o momento. Já passou o momento de você comprar. Então, assim, a Fibo, para mensurar aonde está essa região, ela já vai me deixando menos confiante na ponta compradora. Mas isso quer dizer que eu vou vender? Não. Se não chegou no meu alvo de Fibo, eu não vou fazer venda. E a bipolaridade, daí, continuando aqui, quando ele chega em uma determinada região, e se a gente perder essa LTA aqui, né, esse canal de alta, a LTA, né, a linha inferior aqui, nossa linha de tendência, o que vai acontecer com o preço? Ele vai fazer a função aí, a questão da bipolaridade. Deixa eu pegar o desenho aqui. Vamos supor aqui, ele subiu aqui, veio para descer novamente, o que ele fez aqui, ó? Rompeu. Por isso que eu falo para vocês, sempre importante, figuras gráficas, LTA, né, todo rompimento você vai operar da mesma forma. Todo rompimento você vai operar da mesma forma. Sempre esperar o quê? O pullback. Porque o que o pullback faz aqui? Nada mais nada menos que vem aqui, testar aqui, ó. Se ele não vem testar aqui, provavelmente aqui a gente teve um pivô de pré-rompimento. Ele vem testar essa linha aqui. Ele vem testar aqui essa... Não, suporte também, ó, certo? Aqui, ó. Rompeu, testou de novo. Pô, legal, suporte. Rompeu, o que acontece com ele? Vira o quê? Uma resistência. Por isso que eu sempre falo assim, se ele esticar o movimento, a gente tem visto isso vários dias, ele pega, quando ele perde, seja a LTA ou a LTB ali, né, o canal, ele tem dado uma forçada aí já na baixa, né, geralmente 600, 700 pontos. E daí muitas vezes ele vai fazer o pullback, nesse mercado que ele está lateral, ele não faz o pullback, ele já volta já. Né, ele já faz um movimento acentuado na correção da própria baixa. Então fica muito complicado de entrar na operação. Então aqui o que acontece? Ele vem e aquilo que eu sempre falo, né? Postei até meio que uma brincadeira lá no Insta, lá, né? Depois vocês dão uma olhada lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Então aqui, ó, ele pode voltar a testar esse pivô aqui que ele rompeu, e isso aqui é bipolaridade. O que é? Quando eu tenho a troca, isso aqui. O que era um suporte aqui, certo? Era uma resistência, rompeu, virou suporte, rompeu para baixo de novo, virou o quê? Uma resistência novamente. O que ele tem de fazer com o preço aqui? Vir para baixo. Para iniciar uma possível reversão. Mas esse cenário aqui já é um momento que provavelmente, se você entrou nos sinais, esse aqui, ó, esse momento aqui, ó, se você entrou nos sinais técnicos aqui de toda essa alta, você vai querer operar essa baixa? Não vai, né? Não precisa, já bateu meta. E observe que esses movimentos aqui, dentro de um dia que realmente é bem técnico, eles vão acontecer na parte da tarde. O gráfico vai andar lateral, vai andar bem esmagado aqui. Aqui não, aqui teve fluidez. E isso serve num cenário contrário. Quer um exemplo prático disso? Quer um exemplo prático disso? Foi aquele dia que a gente pegou as operações bem técnicas. Aqui, ó. Qual dia que foi? Qual dia que foi? Ah, aqui, esse dia, ó. Então, a gente teve um mercado aqui, essa LTA, né? Ó, tivemos essa LTA aqui, respeitou aqui embaixo, ó, aqui foi a abertura do dia. Opa, deixa eu diminuir aqui.
Eu até joguei a aula, eu até joguei o mercado ao vivo desse dia para o YouTube, porque ele foi bem técnico, né? Tanto que os alvos que a gente mapeou também. Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem uma resistência aqui. Tenho. Então, assim, eu brigar para operar essa resistência, não. O que eu posso fazer é ter operado o gift, que eu até comentei que nós tínhamos aqui o gift, mas a resistência não vou entrar aqui nela. Não vou entrar aqui que eu espero. Se eu não entrei aqui embaixo, eu espero o rompimento dela. Esperei o rompimento dela. Ó, até aqui poderia ter colocado aqui, ó. Mas esse pavio aqui não deixaria interessante, ó. Pode ver, ele chegou aqui em cima, ó. Mesmo patamar, fez o pullback aqui, ó, que andou 11 e 12 e na sequência rompeu. Poderia fazer uma compra de pré-rompimento. Ou você faz a compra o quê? De pós-rompimento. O que é o pós-rompimento? Quando ele efetivamente rompeu o preço. Ó, ele rompeu essa faixa de preço aqui, pivô de pré-rompimento. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, pivô de pré-rompimento, isso aqui, pré-rompimento, o que é? Quando ele faz esse pivô que antecede o rompimento efetivo. No caso aqui, ele fez o pré-rompimento e o pós, ó, pode ver, ele volta a testar o quê? Aqui, ó, esse patamar de preço aqui. E na sequência volta a subir. Esses são dois tipos de rompimento. E tem o tipo de rompimento que é o tipo de pivô que é no rompimento, ou seja, que muitas vezes ele vai ser bem aqui, ó, bem aqui em cima. Ele vem no movimento de baixa, faz bem nele aqui, ó. Claro que tem que estar muito atento, porque muitas vezes isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai falhar. Ele pode ter violado e você ter entrado na operação, né? É o tipo de operação que geralmente você entra com uma mão, de repente, menor. E espera o quê? O novo pivô aqui para cima, um pivô secundário, que é o melhor pivô para você entrar na operação, né? Pivô que ele veio testar novamente, o pivô que foi do rompimento aqui, ó. Veio testar a cabeça dele, aqui é a cabeça do pivô, rompeu, vai para cima de novo. Entenderam? Se não estiverem entendendo, me avise. Como você identifica no gráfico? Cara, a ponto A, 2 pontos, eles já formam uma tendência. Já formam uma linha, né? 2 pontos já formam uma tendência. O detalhe é que, assim, essas outras questões vão determinar qual que é a relevância, né? Qual que é... Você vai respeitar esse ponto? Não, foi o que a gente viu aqui. Eu tinha ciência de que iria respeitar o preço aqui. Deixa eu mostrar para vocês, voltar aqui. Eu saberia que ia respeitar aqui embaixo? Quando ele tocou 2 vezes? Não. Mas o que eu olho aqui? Vamos olhar aqui, memória do preço para trás também. O que nós tínhamos aqui? Observe que aqui que era de um canal de baixa. E, na verdade, esse aqui foi traçado aqui. Ó. Eu fiz esse mapeamento aqui para cima. E esse foi um alvo que nós acertamos aqui embaixo. Não sei se alguém lembra da venda. Esse aqui nós acertamos na venda também. Pô, pegamos bastante ponto aqui, ó. Que foi a entrada bem aqui, ó. Por isso que um dia ele vai complementando o outro. Tem que estar atento, tem que unir as coisas, né? Então aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, rompimento, 43, ó. A gente entrou aqui, ó. A gente pegou esses pontos aqui, lembra até hoje. E o que foi a expectativa de alvo aqui, ó? Essa máxima aqui do topo do canal, quando ele perde essa mínima aqui, ó. Acho que foi isso que nós mensuramos. Não, foi isso aqui, ó. Essa perna aqui, ó. É isso aqui, ó. Então, ele veio, abriu em gap, né? Corrigiu o movimento para cima e pernado para baixo. Esse comportamento do mercado. E aqui foi até a linha de retorno. Tem isso gravado, a gente fez, não sei se todo, não lembro que horário que foi isso, mas a gente tem isso. O que acontece? Eu fiz esses 2 pontos lá em cima. Antes de acontecer esse movimento, eu já tinha colocado essa linha aqui. Tem até gravado isso aqui, não sei se vocês lembram, todos estavam na sala. Então, a minha linha de retorno, que é uma das coisas que eu pontuei para a gente falar hoje, que isso aqui é a linha de retorno. Isso aqui é minha linha de retorno. Né? Eu já tenho um canal antes dele acontecer. Foi isso que aconteceu aqui. Eu falei, ó, se ele vir, ele busca a linha de retorno lá embaixo. O que eu vou pegar? Eu vou pegar o último ponto aqui, ó. Poderia pegar esses de baixo aqui também? Poderia, mas eu, no dia, se não me engano, até dei uma ajustada, porque ele acabou passando um pouquinho normal. Mas você vai mensurar o quê? A forma como o preço está trabalhando. Olha que foi lá.
Claro que aqui eu tenho a soma com a FIBO. O ponto, você vê que a FIBO, a projeção da FIBO, é a minha resistência, né? Na tendência de baixa, ou o meu suporte na tendência de baixa, né? Porque o movimento está caindo, ou a minha resistência na tendência de alta. Você vê a importância da FIBO? Por isso que muitas vezes eu nem uso. É difícil usar pontos de suporte e resistência. O que eu uso é zonas de resistência e suporte, que eu já vou falar o porquê disso. Já vou comentar o porquê disso. Então, essa é a base aqui, ó. Então, aqui que eu tenho alvo de FIBO, e aquilo que eu falo, quando eu tenho esse movimento esticado, o que é a tendência de fazer? Certo? Olha o que aconteceu no dia seguinte. A mesma FIBO que eu projetei é a FIBO que eu vou deixar. Eu vou deixar para o dia seguinte. Por quê? Porque assim, eu já tive o ponto de suporte aqui, que foi meu alvo de FIBO. Meu ponto de suporte é esse. E o que eu tenho aqui, ó? Minhas regiões de resistência do preço, que é correção é resistência, certo? Vamos ver como ele se comporta nas regiões, né? Não tenho nada de FIBO. Aqui, ó. Minha resistência aqui, ó. Quantos toques tem nela? Pô, tem um só. Será que vai respeitar? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a região que tá aqui, ó. Ó. E daí aqui, quando eu tenho toques, regiões próximas, onde ele segurou o preço, aí eu posso mensurar aqui, sim, porque basicamente eu vou ter isso aqui, ó. Pontos de memória do gráfico, né? Ó. Os pontos aqui para trás, onde que ele trabalhou. Então, o que eu posso mapear? Opa, deixa eu ficar atento nessa área aqui. Como que você mapeia a área aqui, ó? Caixinha amarela nessa região, foi região de briga, certo? Então, aqui, ó, eu monitoro ela. Eu monitoro ela. Zona de suporte ou resistência, ou de bipolaridade. Aqui mais uma que eu posso mensurar, olha aqui essa região que é interessante aqui também, ó. Ó, ele veio, respeitou, foi aqui para baixo, ó, suporte aqui também, ó, ponto que respeitou o preço. Ó, olha que interessante aqui, ó. Puxou para cima, voltou, respeitou novamente, ponto de suporte. Por que eu uso mais zonas? Porque assim, são faixas de preço, não é o único ponto. Quando eu falo aqui para vocês, aqui o ponto de 105.800, aqui em cima uma resistência. Não, é uma faixa de preço. Por quê? Eu não vou colocar aqui, essa é uma resistência, essa aqui é uma resistência, e essa aqui é uma resistência aqui embaixo. Ó, aqui marcou 2 vezes, aqui marcou uma, né? Mais 2 aqui em cima. Então, o que eu faço aqui? Marco uma faixa de preço. Né? Uma faixa de resistência aqui. É aí que eu vou usar a faixa de resistência ou de suporte, né? Dependendo da região. Certo? São marcações do preço. Aquilo que eu falo sempre da FIBO, não é um ponto exato. Tem vezes que a gente crava. Né? Eu coloco ali... eu sempre vou colocar baixo. Muitas vezes quando ali, poxa, o alvo de FIBO passou. Não, eu sempre estou projetando ou tirando pavio, tirando alguma coisa que você sai com o teu lucro, você não vai ficar ali desesperado. Então, o que eu faço? Esse é o ponto que eu marco aqui para cima. Ó. Voltando aqui para a resistência, é o ponto que eu marco aqui para cima. Uma região de preço, uma zona de resistência que ele tende a segurar o preço. Assim como a nossa aqui, deixa eu apagar a caixinha verde e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse ponto aqui. Ó. Regiões que marcou o preço. Posso clicar aqui em propriedades, o que eu faço? Aqui, jogo ele lá para frente, lá. Certo? Então, continuando aqui, vamos lá. Então, aqui, eu tive a linha de retorno atingida, o que acontece? Ele pode continuar rompendo para baixo? Pode. Mas a gente já tem um movimento esticado aqui, isso com o apoio de FIBO. O que eu vou esperar aqui? Esperar ele buscar os pontos de retração, não preciso nem operar. Daí o que ele vem? Antes dele romper aqui a máxima, aqui, então, antes dele romper a máxima, o que eu tenho aqui? Bom, a minha expectativa de alvo, os pontos de retração aqui, né? Mapeei isso com suportes aqui, vou mapear essa região aqui vermelha, mas eu tenho essa FIBO aqui, ó, máxima e mínima desse dia. Deixa eu puxar aqui. Então, você vê que é um ingrediente complementando o outro. O fundo do canal, que foi a linha de retorno que a gente mensurou antes de o preço atingir. Você vê? Não que a gente vai querer ficar acertando, mas você começa a entender a lógica do mercado.
E você vai fugir dos momentos ruins do mercado. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Voltou a respeitar. Buscou a retração, voltou aqui no ponto embaixo. Opa, já fico atento. Uma região que marcou preço aqui. Marcou preço em conformidade com o quê? Com os pontos de retração que ele tem que buscar aqui em cima. Ó. Simplesmente eu vou comprar? Poderia fazer uma compra aqui, sim. Poderia fazer uma compra, sim, contra essa tendência do dia anterior, que foi uma tendência forte de baixa. E aquilo que eu falo, beleza. Minha expectativa aqui é 160 pontos de stop. Deixa eu aumentar aqui, ó. Compro no rompimento aqui do 81, no caso aqui da vela, né? Dos pavios aqui também eu posso comprar aqui. Stop de 250 pontos. Então, marco esse ponto aqui embaixo. Opa, beleza, deixa eu marcar aqui, só deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Marquei aqui. Deixa eu até excluir aqui, ó. Vou marcar de novo aqui, ó. 51 e onde marcou o preço aqui embaixo também, ó. Eu posso marcar o quê? Com o imã também, para ele ficar bem certinho. Aí, ó. Marquei ele com imã. O que eu posso fazer? Se marcou 2 vezes embaixo, posso fazer uma linha de retorno aqui. Pode ser que não respeite, mas eu posso marcar aqui, certo? Posso marcar aqui, ó. Bom, já tem uma linha de retorno, né? Pode trabalhar dentro desse preço, mas eu vou simplesmente vender quando ele atingir aqui, depende. Eu preciso de um candle de sinal, né? Que foi o segundo ponto que eu comentei ali. Não, a primeira parte que eu comentei ali sobre as marcações. Só que olha o que aconteceu aqui. Ele respeitou aqui dentro dessa região. Ó, eu tô com o imã ativado aqui. Observe que ele respeitou aqui novamente nesse ponto. Novamente nesse ponto aqui, ó. Resistência, certo? Por que resistência? Ponto de Fibo. Mas o que ele fez aqui? Bateu e está armando um novo pivô. Outra coisa que eu sempre tenho compartilhado e puxado com vocês é Fibo dentro de Fibo. Ó, quando ele fez essa máxima e mínima aqui, ó. Entenderam essa nova Fibo aqui? Ó, máxima e mínima desse movimento dentro da correção. Onde que ele veio corrigir? 61% com fundo do canal. Você vê que as coisas vão se encaixando? Por isso que o importante é você ficar puxa a fibra de um lado, puxa a fibra por outro, até você ir acertando. Opa, aqui tá dando certo. Aqui tá acontecendo um movimento. Aqui se complementa. Pô, poderia ter comprado aqui, eu tenho retração desse movimento de menor de fibra com um candle sinal aqui. Pô, dá para mim, né? Porque o quê? Minha expectativa é depois do alvo do dia anterior atingido, é que ele venha aqui pelo menos, não vai vir direto, logicamente, mas pelo menos ele vem buscar ponto de retração aqui, ó. Entendeu como as coisas vão se encaixando? Conseguiram entender até aqui? Senão eu volto e explico. Beleza? Então vamos lá. Eu quero saber de vocês aí, vocês estão tirar dúvida para perguntar aí, né? É claro, importante que assistam novamente o vídeo, né? Importante assistir novamente. Mas aqui que eu tenho, aquilo que eu falo assim, quando eu digo, olha, eu acredito que o mercado vai lá para cima, não é um viés, é o quê? É uma análise gráfica, uma análise de contexto. Ele pode não apresentar padrão técnico para entrar, mas você está mensurando as suas expectativas e o comportamento do mercado daquilo que ele pode fazer. Então, aqui que a gente vê aqui, vamos continuar, ó, rompeu. Se eu puxar, ó, eu posso puxar uma nova fibra aqui, ó. Qual o movimento? Esse aqui, ó. Mínima e máxima aqui novamente desse comportamento do preço aqui, ó. Onde que ele corrigiu de novo, ó? Ponto de Fibo também, ó. Corrigiu, fez um novo pivô. Aqui ele fez um movimento maior e aqui um movimento menor. Por isso que muitas vezes eu falo assim, eu não espero comprar aqui no rompimento, ou seja, vender no rompimento, mas eu posso optar por quê? Pelo quê? Por exemplo, um martelo aqui na retração. Pô, dá para mim fazer isso, sim. Ciente do risco, né? Ciente do risco. Toda operação tem risco.
Mas aqui eu tenho um contexto que ele está me mostrando, ó, esse preço ele tende a corrigir minimamente até aqui, ó, que também é o nosso topo do canal, ó. Seria até aqui, ó, 845 pontos para ele vir. Né? E daí continuando, e aquilo que eu falo, né, a FIBA, aqui eu só estou olhando para o ponto de retração. Mas eu posso ter uma expectativa de alvo. Como que eu faço a projeção de FIBA aqui, aproveitando? Ó, aqui no 51, nesse patamar que rompeu aqui, ó, essa região aqui do 101 e 200, que é o primeiro nível de FIBA, ele rompeu aqui, eu puxo o primeiro alvo aqui em cima. Beleza? Vamos continuar aqui para ver. Ó, o que aconteceu. Retração, ó. Deixa eu só mudar aqui essa fibra maior de retração aqui. Espero que não esteja confundindo vocês, mas pode ver, ó. Eu tenho uma projeção desse pivô aqui, mas também tenho a retração desse movimento. E aqui um suporte, ó. Eu não coloquei linha aqui, perdão, resistência. Eu não coloquei linha. Mas aqui, ó, 0,50% de fibra. Super relevante. Certo? Então, daí eu continuo aqui no trade, vamos lá. O que aconteceu, ó? Rompeu 50%, ele vai continuar subindo. Eu tenho expectativa de alvo lá em cima. Ó, fechou o dia praticamente no alvo de FIBA. Ó. Como que abriu o dia seguinte? Já rompendo essa linha de retorno. Legal, tira a linha do retorno. Dessa vez ela não funcionou. Mas qual linha que ela rompeu? A maior aqui, ó. Movimento maior. Movimento maior. Vamos ver se a gente tem um pivô aqui. Ó, 50% desse movimento foi a abertura do mercado. Aqui, ó, deixa eu apagar. Ó, 50% aqui, ó, foi, corrigiu, voltou a romper. Aqui, ó, a abertura do mercado. Na sequência, o que ele faz? Ó, vem para... Lembra aquilo que eu falei? Como que você opera esse tipo de movimento aqui? Ó? Aqui tinha contexto técnico para entrar também. Ó. Ele rompeu essa região aqui que ele tenderia a respeitar, ó, rompeu no gap. Lembra que eu falei? Rompeu a LTA, a figura, isso foi da aula passada. Rompeu, espere ele voltar a testar. Espere ele voltar a testar, olha o que fez aqui. Ó. Voltou a testar aqui embaixo. Foi aqui que eu falei da entrada. Até falei, pessoal, a entrada é maior risco, um baita do stop, mas qual o contexto que eu tenho? Vamos olhar aqui, quer ver o 15 minutos para tirar um pouco do ruído. Ah, esqueci que ele volta. Aqui, ó. É esse movimento aqui. Olha o canal de baixo que ele está trabalhando. Então, assim, se ele vier para romper, o que a gente vai esperar? A correção dele. Olha a compra pelo 15 minutos aqui, ó. Uma baita de uma compra. Rompeu, voltou a testar e foi. Que algo que a gente falou disso foi na... Deixa eu abrir aqui. Foi na aula passada. Na aula passada, exatamente. Deixa eu ver se... Deixa eu abrir aqui. Das figuras, né? Quando ele rompe, seja uma LTA, uma LTB, o que você faz? Você vai mensurar aqui o pullback, esperar o pullback, ó. Rompeu. Isso aqui, ó, o gap é preço também, é preço que andou. Imagine que tem um candle aqui, ó. É a continuidade do movimento, certo? Deixa eu pegar aqui. Aqui, imagine que isso aqui é um candle aqui. Entenderam? Ó, movimento. Rompeu, voltou a testar. Aquilo que eu falo, após rompimento, voltou a testar. O que você faz? Compra aqui, ó. Compra aqui. Por que eu faço a compra ali antes? É um sinal técnico, o martelo ali. É um sinal técnico. Não precisa efetivamente esperar o rompimento aqui em cima. O que eu posso fazer é adicionar mais ordens, mas a minha entrada pode ser antes. Aqui no caso, 15 minutos, né? Entenderam aqui a importância? Deixa eu ver a outra. Foi dia 20. Vou lembrar. Aqui.
Aqui, achei. Então, assim, a mesma coisa. A questão de operar o rompimento nas figuras gráficas, num canal de baixa, num canal de alta, numa bandeira, é tudo a mesma coisa. Sempre espera o rompimento e entra na sequência. E observe que aqui, ó, eu já fico desconfiado de respeitar aqui novamente. Aqui que não abriu ainda. Volta a questão dos toques falar com vocês, né? Então, aqui, ó. Quantos toques ele fez aqui, ó? 1, 2, 3, aqui 2 seguidos, né? Tentou fazer o pivô, não conseguiu o rompimento. Aqui quase chegou a tocar. Ó, 4 toques aí ele respeitou. 3, 4 toques, né? Se eu for considerar aqui como 1. Aqui ele já rompeu na sequência. Lembra que eu falei, ó, sempre o pullback? Aqui, ó, novamente. Sempre esperar o pullback, ó. Todas as figuras, ó, observa a linha vermelha. Não opera dentro, espera o pullback. Espera sempre o pullback. No caso, claro, do canal ali, a triangulação no começo dela, até porque você não identificou a triangulação. Não, tranquilo, D'Angelo, sem problema. Vai ficar gravado, daí tu pode assistir depois. Eu até tava percebendo, falei assim, provavelmente deve estar caindo a internet, mas tranquilo. Eu sei como que é esse negócio da internet. Então, assim, ó, sempre, quando você está no início aqui da triangulação ou do canal, no fundo, na máxima do canal, aí fica mais confortável. Mas quando, no caso, por exemplo, o triângulo ele já vem se afunilando, como que você vai operar isso? Esperar romper. Porque aqui não deixa de ser um suporte, embaixo aqui, né, a triangulação, parte inferior suporte, 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 suporte e em cima resistência. Qual que é a melhor entrada na operação? Pivô pós-rompimento. Ele rompeu e daí você espera o pullback. E aqui o que é o pullback? Isso aqui, ó. Quando ele volta, deixa eu ter que voltar para 5 minutos aqui, não tem jeito. Aqui, ó. Operar dentro da figura é ruim, sim, mas aqui embaixo não, ó. Você pode comprar aqui. Se não comprou aqui, poderia comprar aqui, ó. Pivô, ó. Ponto contínuo na média. Contra a tendência, sim, contra. Mas a gente já atingiu o alvo da FIBO. Atingiu o alvo da FIBO. Olha o que acontece, ó. Aqui no caso teria estopado, né? Comprou aqui, mas antes chegou a pagar ponto, né? Chegou a pagar aí quase 400 pontos. É o tipo de operação contra a tendência que você pode fazer. Até aqui poderia já ó, no seguinte aqui, ó. O maior risco, claro, né? Porque ele pode buscar mais um alvo da FIBO, que seria o mais expressivo. Mas aqui você vai comprando. Na sequência, o que ele faz? Ó? Rompeu, você já vai sair comprando? Aqui poderia comprar assim, ó. Não lembro se até não comprei no dia. Mas ó, o que ele vem? Ele vem e faz mais o teste aqui, ó, na nossa LTB aqui do canal, ó. Porque ele rompeu a LTB. Lembra que eu falo, né? Ele perdeu uma LTA, uma LTB, FIBO mínima e máxima do movimento. Ele tem os pontos de retrações para ir buscar. Espera o pullback. O que acontece aqui, ó? O martelo que eu comentei. Opa, fez pullback. Posso comprar aqui antecipado. Eu costumo fazer essa compra. Então, assim, mas por que você comprou nesse martelo aqui? Porque eu tenho contexto. Ele perdeu uma LTB, ó. Ele perdeu a nossa LTB aqui do canal. Então, ele tende a buscar os alvos para cima, né? Ou pontos de correção, minimamente. Então, por isso que entrou a operação aqui. E foi nesse dia aqui que eu peguei, só que eu peguei com menos, né? Contratos, né? E o movimento foi. E daí, como que você puxa a FIBA aqui, aproveitando falando um pouco de FIBA? Mínimo e máximo aqui, porque ele já formou um movimento, certo? Ele já mostrou um movimento aqui, o comportamento do preço e rompeu com o volume financeiro, ó. O volume financeiro aqui embaixo subindo e o preço subindo também. Então, aquele pivô que eu falei, né? Então, ele rompeu, pullback. Pode ver que o desenho parece lindo, né? Não, é facinho operar o desenho, porque ele rompeu, voltou a testar, tal. Ó, legal, ó. Tipo, tome isso como um canal aqui, rompimento. Legal, ele rompeu. Aqui, ó, esse aqui, ó.